Então vamos falar um pouquinho dos humanoides. Porque sim, é isso que os documentos do FBI falam, não somos nós falando, não matem os mensageiros, tá? Pessoal, os links direto para esses arquivos que são revelados, alguns desses, tá, vale enfatizar, eles já tinham sido revelados pelo The Black Vault, pelo site Black Vault, mas estava lá no meio de uma montoeira de arquivos, e agora eles selecionam esses para serem revelados, tá? Isso aqui eles estão falando de humanoides. E sabe quem está falando de humanoides, Você imaginava ver documento oficial do governo dos Estados Unidos falando de humanoides? Olha a que ponto chegamos. Pessoal, é absurdo, tá? O link para esse arquivo aqui, em específico, que está no site do governo dos Estados Unidos, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Até pouco tempo atrás, se a gente falasse disso, iam dar um chapéu de alumínio pra iam. gente. Só que aí que tá, né? Então dá um chapéu de alumínio para todo mundo, inclusive para o FBI, para a CIA, para o governo dos Estados Unidos. Isso que vocês estão vendo é um memorando antigo, de 1966, pessoal, e fala de tripulantes das naves. Isso aqui de acordo com testemunhas que o FBI estava investigando. Detalhe, isso aqui ficou como segredo de estado top secret, ou seja, segredo máximo, tá? E agora a gente tem acesso a essas coisas que eu acho incrível. E vamos ver o que o FBI tá falando aqui. O que o FBI estava investigando, Cris? Peraí, é bom lembrar. Quem que tá falando? É você? Não, é o FBI. Tripulantes de naves, de acordo com testemunhos, seres, Cris, de aproximadamente 90 centímetros a 1 metro, que usavam trajes espaciais e capacetes. E aqui fala o seguinte, ó, abre aspas, que é importante também deixar claro, bem nessa parte aqui do final, ó. Essa parte aqui que cita ali os seres e tudo mais, fala assim, ó, o que está citado acima chama a atenção do escritório, no caso do FBI, em vista da cobertura de imprensa, da pressão que sobe para uma agência de investigação civil controlada para assuntos de OVNIs, de objetos voadores não identificados. Isso aqui eles estão se baseando em relatos. E aí a gente tem um outro documento, porque as coisas são assim, ó, tudo misturadas, você tem que tentar ficar lendo ali, é difícil, é complicado, tô tentando fazer isso, tá? E aqui a gente tem um outro documento, esse outro link desse outro documento também vai constar aqui na descrição desse vídeo. Ele prometeu que ia liberar, ele não prometeu que ia organizar os documentos. Aqui, pessoal, é na página 44, 6 de janeiro de 1950. Fala sobre uma testemunha muito importante que eles têm, tá? Que relata 2 discos voadores provenientes possivelmente de Vênus. Vênus, o planeta Vênus. Não, eu gostei dessa peculiaridade. Não. Sabe até de onde? Fronteira com o Novo México, que é onde isso foi encontrado. Essas 2 naves, uma estava extremamente danificada, mas uma estava em ótimas condições. Eu queria saber de onde eles tiraram que é de Vênus. Aí que tá. Bizarro. Não, algum motivo deve ter. Uma tá. Não podia ser de Marte? Não, o mais podia bizarro. Ser da Lua? Não, de Vênus. O mais bizarro, Cris, é o FBI estar investigando isso e ter colocado tudo isso como um documento secreto, tá? Por quê? Esse testemunho aqui é desses 2 discos voadores, eles falam dessa forma: discos voadores na fronteira do Novo México, uma das naves muito danificada, uma em excelente estado, tá? E consistia essas naves em 2 partes. Uma era a cabine, que tinha cerca de 6 pés, ou seja, 1,80 m, quase 2 metros, e um anel com 18 pés, ou seja, 5,5 metros, 5,5 metros, tá? O típico disco voador. Com 60 centímetros de largura, o típico disco voador. Detalhes do material: metal tipo alumínio, só que, de acordo com o testemunho, desafiou as análises. Quem era esse testemunho? Era um tal de Coulter. Esse cara, ele tinha, inclusive, um pedaço disso e uma espécie de relógio que ele teria tirado da cabine dessa nave caída, e esse relógio era uma espécie de relógio / calendário, ele não entendia muito bem, só que completava uma volta, tinha uma espécie de ponteiro que completava uma volta a cada 28 dias, ou seja, se baseando no calendário lunar, que é de 28 dias, tá? E por que isso é interessante? Porque o próprio FBI achou isso interessante. O FBI falou com esse cara, o FBI estava investigando isso mais a fundo. Nossa, interessante isso do ciclo lunar, porque a gente tem a forma de medida mais precisa pro espaço, para uma civilização que não tem a nossa cultura, que não segue a nossa cultura. Não, inclusive, Cris, não só, tá? Aqui mesmo a gente tem sociedades que se baseiam pelo ciclo lunar até hoje. Se você tivesse que unificar, num sentido assim, que nem Guerra nas Estrelas, olha, agora governamos a galáxia, teria que ser por uma unidade de medida que fosse universal.
Não, mas o ciclo lunar, Cris, aí você tá falando da Lua ou da Terra. Sim, sim, mas no caso aqui do nosso planeta, para operacionalizar aqui a coisa. Sim, é verdade. Seria no pelo caso, ciclo lunar, é a faz base sentido. aqui do nosso planeta. Exato, faz sentido. Pessoal, continuando aqui, essa espécie desse relógio, uma espécie de relógio, ele tinha essa coisa, né, completava uma volta a cada 28 dias, ou seja, sugere aí ciclo lunar, isso não falava no documento, eu que estou falando, e cada nave tinha 2 ocupantes. Cada um dos ocupantes tinha 3 pés de altura, ou seja, cerca de 90 centímetros. Olha que coisa bizarra, Cris. Eram loiros, isso de acordo com o documento, 90 centímetros de altura, loiros, cara lisa, não tinha barba, não tinha pelos nem nada, dentes perfeitos, lisos, sem nenhuma falha. Eu entendi como se fosse dente de cavalo. Era liso, não tinha muito espaço entre eles. Isso, descrição do FBI. Descrição da testemunha pro FBI que o FBI estava investigando. Lá, no documento do FBI. Tá no documento do FBI, tá? Dentes perfeitos lisos, como se fosse... Eu entendi como dente de cavalo, que é aquele dente muito certinho que não tem espaço. Então, eles tinham esse tipo de dente. Não usavam roupas, mas usavam uma espécie de fita em torno do corpo. Talvez, como se fosse uma roupa muito colada. Eu acho que é isso que eles quiseram dizer. Uma roupa muito colada. Cris. Ou seja, aquele típico ET que a gente imagina, que é pequenininho, cerca de 1 metro. Sim. Magrinho. Talvez lembra um pouco, não é por nada, mas lembra um pouco, assim, na questão da altura e da questão de não usar roupas, o ET de Varginha, que tanto se fala. Sim. Só não a questão do loiro, porque aqui eles descrevem como loiros. E isso que é muito estranho, porque, peraí, então a gente tem vários seres de vários lugares. Pessoal, no tamanho também lembra aquele do filme do Spielberg, do Contatos Imediatos. Também, é verdade. Lembra que era tudo, parece criança, assim. Parece criança. Baixinho, é verdade. É verdade. Pessoal, isso tudo consta nos documentos oficiais do FBI. Não matem o mensageiro. E o que vocês estão achando disso? O que seriam esses seres? De onde seriam esses seres? Por que o FBI estava investigando tanto? E por que o FBI leva em consideração? Porque, peraí, se você falar, não, mas era um testemunho assim que, sei lá, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa. Peraí, mas o FBI se deu o trabalho de abrir uma investigação exclusiva para isso. Por que o FBI tomou essa decisão? Então, alguma coisa tem. Aconteceu. Alguma coisa aconteceu. O FBI se meter, principalmente, é uma federalização. Quando o FBI se mete, é porque você está federalizando o caso. Ou seja... Porque senão fica lá na mão da polícia local. Fica na mão da polícia local, acabou, eles vão, ok, pegamos o testemunho. Ou talvez nem chega a ficar... Para o FBI se meter é porque é caso de segurança nacional. Segurança nacional. Pessoal, isso é extremamente bizarro.